está feliz? Se não tiver, irmãos, porque eu estou feliz, porque eu estou na presença do Senhor. E Ele diz que na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Amém? Então os problemas nós vamos enfrentar, não é? Vai ter problema, vai ter luta, vai. Mas o bom é que você está como general de guerra, que já entrou na guerra para ter a vitória. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, por favor. Só você que crê que o Espírito Santo está aqui. Só você que crê. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus, diga: Deus, usa, Senhor, a tua filha. Tem misericórdia dela, Jesus. Porque ela precisa do teu Espírito. Ore por mim, queridos. Oh, aleluia, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Deus. Eu sei que não há outro Deus além de ti, Senhor. Eu sei que tu és o único Deus a ser exaltado no nosso meio. Tu és o único Deus que clamamos. Sabe, Jesus, se não fosse o Senhor, o que seria de nossas vidas? Nós precisamos de ti, Deus, a cada dia. Nós temos enfrentado dificuldades, guerras, lutas, Senhor. Mas nós não abrimos mão da tua presença, Deus. Nós não abrimos mão, Senhor, de estar nos teus caminhos. Nós não abrimos mão, Pai, de te adorar, de te servir. Independente da dor, Senhor, aleluia. Independente, meu Deus, da dificuldade, da luta, Jesus. Independente, Deus. Nós queremos te adorar. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós queremos dizer, Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós queremos dizer, Deus, que não há outro além de ti. Nós queremos dizer que tu és o nosso Deus. Aleluia. Tu és o nosso baluarte, Deus. Tu és a nossa força. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro. Tu és o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Eu quero te exaltar, Senhor. Eu quero te exaltar na beleza da tua santidade. Eu quero exaltar o teu nome entre as nações, Senhor. Eu quero exaltar o teu nome, Pai. Em qualquer circunstância da minha vida, eu quero exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia ela dura para sempre na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, toca em cada ser, toca em cada vida, toca em cada coração, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor habita nos meios dos louvores. Então o Senhor está aqui, Pai. Então comece a trabalhar em cada coração, em cada pessoa que chegou aqui, Deus, para ouvir a tua voz, em cada pessoa que chegou aqui, Deus, convicto, com a certeza que o Senhor está aqui. Então fale a cada coração, Pai. Se revele, a minha oração é que o Senhor se revele na tua palavra, se revele como o Senhor quiser, manifeste a tua glória, manifeste o teu poder sobre nós. Eu quero dizer ao Senhor, Pai, que o nosso coração está aqui aberto para receber a tua palavra, então que ela possa penetrar em cada coração, Senhor, de uma tal forma que nós possamos sair daqui, Deus, cheios da tua presença. Que nós possamos sair daqui, Deus, mais firmado do que nunca. Que nós vamos sair daqui mais alicerçado do que nunca, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Deus, sabe, Senhor, cheios da tua grandeza, confiantes, cheios de fé, Senhor. Porque sabemos que tu és um Deus grande e que não há outro Deus além de ti. Eu te adoro, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Tu és a razão, Senhor, que eu posso permanecer neste lugar, porque Tu és a razão da minha vida, Senhor. E eu sei que os demais também. A razão de estar aqui é por causa do Senhor. Não é por causa da pastora. Não é por causa dos irmãos, não. É por causa do Senhor. É pela Tua presença. É pela Tua grandiosidade, Deus.
somente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, aleluia. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar, viu, queridos? É livre. O lugar é propício para nós glorificarmos a Deus. O lugar, porque Ele está presente no nosso meio. Então Ele quer ser adorado. Aleluia. Ele quer ser exaltado. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Quem achou? Quem não achou, peça ajuda aí. As diaconisas estão aí para ajudar. Glória a Deus. Quando você achar, você diz amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer o tema da palavra de hoje. Hoje tem revelação de Deus para você. E Deus, Ele tem promessas assombrosas para cumprir na sua vida. Você crê assim? Que as promessas são assombrosas, são grandiosas, que Ele vai cumprir na sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Podemos ler o capítulo 2 e o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, esse versículo, daqui a pouco você permanece lendo mais alguns que Deus colocou no meu coração, mas preste atenção. Você acredita em revelação? A palavra, ela vai ser revelada para nós. A palavra, ela vai ser transmitida. E quando a palavra, ela começa a ser transmitida, ela vai revelando. Você concorda comigo? Ela vai revelando, ela vai mostrando, ela vai falando. Por quê? Porque, queridos, eu acredito que aqui nós estamos e a mesa está posta. E a comida vai ser colocada à mesa. E quando a comida é colocada à mesa, cada um vai comer uma porção. Amém? Você está disposto a comer? Você é ovelha? Eu sou ovelha. Você é ovelha? Eu sou ovelha, eu preciso me alimentar. A ovelha, ela precisa de alimento. A ovelha, ela precisa de um pasto verde. Diga glória a Deus. E nessa noite, Deus, Ele trouxe um tema para nós, que Ele vai se revelar para você. Você crê? Oh, glória! Então, a palavra está dizendo aqui que Deus nos revelou pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Esse que penetra todas as coisas e esse que conhece o coração de Deus. Quem mais conhece o coração de Deus senão o Espírito dele? Sim ou não? O Espírito de Deus, ele conhece o coração de Deus, a vontade de Deus e as coisas que Deus quer revelar e que Ele quer mostrar. Então Ele fala através do Espírito. Amém? Então eu acho lindo quando a palavra de Deus diz que quando Deus falar, a igreja não endureça o coração. O coração tem que estar o quê? Sensível para ouvir a voz de Deus. Então Deus, Ele quer se revelar para nós. Ele quer mostrar o que Ele gosta, o que Ele quer. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem um interesse muito grande de andar muito ligado conosco. Ele tem um interesse muito grande. O desejo de Deus, desde o princípio, é andar ligado com o homem, é andar em
Porque Ele quer revelar, Ele quer mostrar. Irmãos, eu não acredito em um Deus que já revelou no passado e hoje deixou de revelar. Não. Ele se revelou para Noé, Ele se revelou para Adão, Ele se revelou para Moisés, Ele sempre se revelou para os homens. E hoje não é diferente. Hoje, aqui na carta aos Coríntios, a Bíblia diz que Ele se revela através do Espírito. Você entende isso? Irmão, está dando para você entender? Deus quer se revelar para você nesta noite. Para quê? Para que as promessas assombrosas, extraordinárias que Ele tem, se cumpram na sua vida. Você está entendendo? Então eu preciso entender que Deus, Ele continua se revelando. Você vai ver em 1 Samuel, o capítulo 3, você vai ver a passagem aonde Deus começa a se revelar para um menino. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 3. Volte para o Velho Testamento e vamos ler a passagem de Samuel. Glória a Deus! Você vai entender. Se você não está entendendo, mas você vai entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. O capítulo 3 e o versículo 10. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Você achou? Vou ler, tá? Aí diz assim: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Você está entendendo? É a história onde nós conhecemos de Ana, que tem ali o seu filho e entrega na igreja para ser conduzido pelo sacerdote. Mas Deus, Ele deixou de falar com o sacerdote. Deus, Ele deixou de falar com o sacerdote, porque o sacerdote não deu mais ouvido a Deus. Porque, queridos, você pare para imaginar, você pai ou mãe, quando nós chamamos os nossos filhos, fulano, e o dito cujo fica calado. Acontece isso com você ou só na minha casa? Né? Fulano! Irmãos, eu não sei, parece que os filhos de hoje perderam a língua. Na casa de vocês, na casa de quem acontece isso? Só na minha? Meu Deus do céu! Por quê? Porque nós, eu digo da minha idade, eu ainda sou jovem, né? Mas da minha idade, quando a mãe chama, o filho diz o quê? Senhora? Sim, mãe. Estou aqui. Vocês concordam comigo? Nós que já temos mais de 30, para não dizer que tem mais. Não é? Filho, fulano. Senhora? Sim, minha mãe. Sim, pai. Mas a nossa geração de hoje, irmãos, eu acho que é o celular que está deixando ele surdo e mudo. E Deus, aqui, Ele deixou de falar com o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote perdeu a visão. O sacerdote deixou de estar ouvindo a voz de Deus. E quando você vai avaliar a vida do sacerdote ali, estava uma vida meio desregrada. E você sabe o que é que eu entendo com isso? O que é que eu aprendo com isso? Que tem crente que está assim, irmão, com os ouvidos
criança. Você vai ver aqui, irmãos, que Deus começa a chamar o menino. E um menino muito novo, muito sem entendimento. E aí, ele vai lá onde está o sacerdote e diz assim: sim, o Senhor me chamou. Ele diz: não, vai deitar, Samuel, eu não te chamei. E assim pela segunda vez, e assim pela terceira vez. Aí o sacerdote, que sabia que era Deus, mas ele não estava mais ouvindo a Deus, ele diz assim: é Deus. E quando Deus chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor. Oh, irmãos, que coisa linda. Eis-me aqui, Senhor. E o menino volta a deitar. Mas aí Deus chama. Deus chama ele para quê? Para se revelar. Ei, Deus quer chamar você para revelar os segredos. Porque Deus não mudou. Deus fala, irmãos, com o coração como de criança. As pessoas que estão atentos, que estão ouvindo a voz de Deus. E Deus começa a revelar. Deus começa a dizer: olha, meu filho, olha, Samuel, o que eu vou fazer vai ter os ouvidos do povo. Deus vai revelar para o menino o pecado do sacerdote. Você entende isso? Por quê? Porque o menino, Deus estava preparando o menino para ficar no lugar do sacerdote. Deus estava fazendo com que o menino entendesse e desse ouvido e fosse sensível à voz de Deus. Irmãos, o que é que Deus quer mostrar para nós? O que é que Deus quer revelar para nós? O segredo dele. Mas eu preciso, irmãos, você e eu precisamos ser sensível à voz de Deus. Precisamos ter um coração como o coração de uma criança. Coração de criança, você bate na criança agora, daqui a pouco ele me abraça. E os crentes não me respondem. Ah, fulano fez isso comigo. Você está entendendo? Irmãos, nós estamos perdendo que Deus revele as coisas grandes para nós. Por quê? Porque nós estamos brigando, olhando para besteira, se preocupando com coisas banais, onde Deus quer revelar coisas grandes, os acontecimentos que vão acontecer, porque Jesus vai voltar e volta logo. Vai voltar logo. E você sabe por que Deus não revela? Porque nós estamos preocupados com coisas pequenas. Nós estamos igual o sacerdote ali, sem dar ouvido a voz do Todo-Poderoso. Então nós precisamos, sabe, fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver onde nós estamos parados. Não está entendendo? Deus quer ser. Cutuca a pessoa no teu lado, diga: ei, Deus quer se revelar para você. Você está entendendo? Então Deus começa a revelar a Samuel. Deus começa. Toma o celular desse menino aí, por favor, que eu quero que Deus se revele para ele. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos entender, queridos. Deus, Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar, Ele quer fazer com que nós venhamos entender que Ele tem coisas grandes para se revelar. Ele tem promessas estrondosas para cumprir na nossa vida. E você sabe por que as promessas ainda não se cumpriram? Porque os profetas estão com os ouvidos agravados. Porque nós, como servos de Deus, como homens, jovens e mulheres de Deus, estamos dando ouvido a coisas banais. Por isso que Deus trouxe essa palavra para mim
você. Ele quer se revelar para mim, para você nessa noite. Ele quer se revelar para nós, aleluia. E ele começou a contar para Samuel. Ele começou a contar para Samuel, disse: olha, o que eu vou fazer, sabe, vai tinir os ouvidos. Por quê? Porque naquele mesmo dia ele diz: suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Você sabe como foi que o sacerdote morreu. E você sabe como os filhos do sacerdote morreram. E nós sabemos que Deus, Ele continua querendo um relacionamento profundo para se revelar para nós. Por que que muitas vezes nós não vencemos as nossas guerras em casa? Tem guerra que você ainda falta vencer? Na sua casa, eu estou falando, tem? Sabe por que que nós ainda não vencemos? Porque nós estamos em sacerdote que precisa abrir os ouvidos e entender o que Deus está falando. Precisamos. Irmãos, tem coisas que nós fazemos vista grossa. Tem coisas, tem discussões, problemas que acontecem no meio da família ou dentro da nossa casa, que nós sabemos que é o diabo e nós não fazemos nada. Estamos como sacerdotes omissos. Deus quer que você acorde. Deus quer que eu me acorde. Nós vimos as coisas erradas e não tomamos atitudes. Sim ou não, irmãos? Ou na sua casa não acontece nada de errado. Deus quer que você acorde. Você está entendendo? Deus está dizendo: acorde. Acorde, abre os ouvidos, deixa eu me revelar. Eu tenho promessas a cumprir. Eu tenho coisas assombrosas para fazer, extraordinárias na tua vida. Glória a Jesus. Deus se revela, irmãos, mostrando que manda e que pode na sua vida. Sabe como? Eu vou ler Atos que você conhece. Aqui Deus começa mostrando o chamado. Aqui Deus começa mostrando e revelando o erro, o pecado. Para quê? Para que haja conserto. E nessa segunda parte que Deus me mostrava em Atos capítulo 9, é uma passagem também que nós conhecemos. E o versículo 3 diz assim, Atos 9, 3, que diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse: Senhor, disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Irmãos, Saulo era um homem poliglota. Saulo era um homem estudado, pastor Adilson, que andava em cidades perseguindo os crentes. Mas o que acontece, irmãos, aqui é que Deus se revela com resplendor. Uma luz muito forte vem sobre ele do céu e ele cai. E você vê aqui que Deus está dizendo, foi o que Deus falou ao meu coração, que Deus está dizendo assim: eu posso na sua vida, eu ordeno, eu mando, eu faço, porque você vai até onde eu quero.
Você concorda, irmãos? Porque muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí o que é que Deus faz? Para. Sim ou não? Aí Deus para. Deus dá um basta. Deus diz: ei, eu sou Deus. Eu sou Deus. Na sua vida eu mando. Diga: eu não mando na minha não, Senhor. Você manda na sua. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele traz o resplendor. Ele faz com que Saulo, ele ali caia, ele fique sem enxergar, para ele reconhecer quem era Jesus. Para ele entender que Jesus pode tudo. Como acontece comigo e com você? E muitas vezes, nós, né, Rafa? Deus me diz aqui algo de você, viu? Nós, sabe? Deus mostra uma coisa, eu quero assim, muitas vezes nós dizemos: não, eu vou assim, Senhor. Eu quero ir por aqui, Deus. Você está entendendo, minha filha? E Deus disse que tem promessas assombrosas para a tua vida. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele quer mudar a tua trajetória. Você está entendendo? Deus, Ele quer se revelar com luz, com resplendor, coisas grandiosas Ele quer fazer, irmãos. E eu e você, muitas vezes, não queremos. E por onde Deus está dizendo: epa, por aqui. Ei, o caminho é esse. E às vezes nós não queremos estar ouvindo. Mas você vai ver, irmãos, e o interessante, sabe o que eu achei? Quando Deus falava muito ao meu coração, o interessante é que Deus paralisa ele. Além de paralisar ele, deixa ele sem enxergar. Deixa e diz a ele: fique aí na cidade, porque eu vou te dizer o que é para fazer. Ainda lhe digo mais: Deus sabe o seu endereço, Deus sabe onde você mora, e Ele vai mandar para a sua casa. Creia nisso. Ele vai mandar para a sua casa. Por quê? Porque foi assim que Ele mandou para Saulo. Ele mandou para Saulo, ele mandou Ananias ir lá, entregar a vitória a ele. Disse: eu vou te curar, eu vou arrancar as escamas, eu vou, sabe, te levantar. Irmãos, e a Bíblia diz que quando ele recebe ali a oração de Ananias, as escamas caem dos olhos de imediato. O Espírito Santo se apodera dele. Ei, Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o que você está precisando. Deus manda pessoas e diretamente na tua casa para fazer aquilo que Ele quer que faça. Eu achei interessante essa revelação, aonde Deus, pastor, a senhora nunca leu isso aí já, irmãos. Mas Deus me tocava de forma diferente, dizendo assim: olha, eu sou o Deus que mostro, eu sou o Deus que mando, eu sou o Deus que revelo e ainda mando no endereço certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Ele faz assim. Aí o 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Aí Deus se revela para Ananias. Ele se revela para Saulo de uma forma, Jesus, sim ou não? Com resplendor, parando, mostrando a ele que o poder é dele, que quem manda é ele. E aqui você vai ver que ele se revela aqui para Ananias de forma diferente. Deus se revela da forma que Ele quer, irmãos. Você entende isso? Diz assim, ó:
em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai na rua chamada à direita, ao endereço, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, quando Jesus se revela, aquele homem fica no lugar orando. Está lá, ele chega na casa desse Judas, está lá eles dois. E ele começa, Jesus começa a dizer. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi falar acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. O que eu entendo aqui, irmãos, é que quando Jesus revela, que ele libera sobre a sua vida, você sente a confirmação, porque ele estava lá orando e ele já sabia. Ele já sabia que Ananias ia chegar lá, porque Deus, ele confirma. Ele toca em um para levar e o outro já vai sentindo que ele está revelando para ele. Quem está entendendo? E ali ele diz para ele: Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse homem. Esse homem, seu perseguidor. Olha, irmãos, quantas vezes nós temos ouvido falar, as pessoas quererem falar de nós. Não serve não! Esse aí não presta não! Não unge esse não, ei! Ele disse assim: vai, porque esse aí é para mim um vaso escolhido. Tu és um vaso escolhido, viu? É um vaso escolhido. Ele está dizendo assim: Ananias, eu sou Deus. Eu sei que você acha que Deus erra? Você acha que Deus erra quando escolhe alguém? Não, irmão. Deus não errou quando escolheu você. Por quê? Porque Ele sabe do seu coração. Ele sabe quem você é, querido. Ele sabe quem você é, querida. Ele não erra. Nós é que muitas vezes não queremos passar pelas dificuldades ou pelo estreito do que é servir ao Senhor. E ele diz: vai. Ele revela, irmão. Você está entendendo? Ele revela. Ele revelou, ele disse: vai. Mas Senhor, esse homem é quem persegue os crentes. Esse homem é quem arrasta os crentes. E mata, olha, a Bíblia diz, quando você começa a ler o livro de Atos, que eles ainda respiravam ameaça de morte. Eles ainda respiravam ameaças porque eles estavam matando. Eles estavam matando os cristãos. Você está entendendo? Mas Deus disse: e daí? Ele participou, Saulo, ele participou da morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele participou. Ele também tinha culpa da morte de Estevão. Mas Deus disse: aí, eu escolhi, independente do que ele é. Eu quero ele como vaso para que eu possa usar. Ei, Deus está se revelando para você. Deus está falando com você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! A primeira revelação. Deus revela o chamado e mostra o que vai fazer por causa do pecado do sacerdote Eli. A segunda revelação. Deus impacta, o Senhor Jesus impacta aqui Saulo com uma grande luz. E ele cai. E quando ele cai, ele diz: olha, quem manda sou eu. Deus revela: eu que estou mostrando, eu que
revelo, eu que mando, eu que ordeno, a tua vida é minha, eu que faço na tua vida, porque o eu sou é quem manda em tudo. Você está entendendo? E a terceira revelação é que muitas vezes o crente se desespera, mas na hora do desespero Deus se revela. Não sei se acontece com você. Na hora que você está desesperado, na hora que você acha que não tem solução, que não tem saída, Deus se revela. Você para ver em Êxodo a história que todo mundo conhece. A história de Moisés. Você vai ver que Deus chama Moisés, Deus se revela para ele. No começo ele chama a atenção dele com a sarça. Você vai ver Deus se revelando. Ele diz, mas Deus, como é que vai ser? Ele diz, meu filho, só diga que eu sou mandou. Por quê? Porque Deus quer revelar-se para nós, para que se cumpra a grande promessa que Ele tem na nossa vida. E Ele tem que revelar para nós. No meio da caminhada Ele vai revelando, viu? É no meio da caminhada que Ele vai revelando. E aqui você vai ver em Êxodo quando Ele tira, né? Ali Ele chama Moisés e diz assim, você vai tirar o meu povo do Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo e eu olhei para você. Olha, desde aquela sarça que eu chamei você para tirar o sapato dos pés, desde o momento que eu chamei você para você olhar para o que eu estou lhe dizendo, você vai tirar o povo do Egito. Mas ei Deus, eu não posso, eu não sei falar. Manda, é você. Vai você. Não tem pessoas que a gente diz assim, olha, Deus me mostrou, foi quando eu disse isso para a senhora, Deus me mostrou que você ia tomar conta do corpo diaconal. Ela, abriu o olho para mim, eu disse, foi filha, eu disse, pastora, se Deus mandou, quem sou eu, né? Se Deus mandou, quem sou eu? Você está entendendo? E muitas vezes Deus chama, Deus manda. E muitas vezes a gente diz, mas fulaninho, não faz melhor não. Fulano sabe pregar, né, senhora Elisângela? Fulano sabe isso. Fulano sabe aquele. Irmãos, Deus não escolhe capacitados. Deus escolhe você que não sabe falar. Deus escolhe você que não sabe pregar. Deus escolhe você que não sabe louvar. Mas Ele escolhe porque Ele é capacitado para ensinar. Ele é mestre de capacitação. Diga glória a Deus. Então Deus disse assim para Moisés, vai meu filho, vai. E ele começa, irmãos, a temer, porque é normal temer. Lembra da pastora Elza que disse, quando eu vou pregar, eu tremo. É normal, irmãos, tremer. É normal ficar nervoso. É normal entrar ali, se ajoelhar e dizer, Deus me socorre, me ajuda. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Transmitir a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Você pegar o microfone e louvar é uma responsabilidade muito grande. Você pegar o teclado para tocar, porque você não está tocando para qualquer um, porque você não está pregando, você está pregando para a igreja de Cristo. Você está louvando para o Rei dos Reis. Você, como profeta, você tem que receber a revelação do alto para transmitir para a igreja. E você não pode falar blá 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 e nem usar o altar para desabafar. Você tem que vir trazer a palavra, porque Deus manda a palavra que Ele sabe o que os corações estão precisando. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E Deus começa a revelar para ele. E que chega uma hora no desespero de Moisés. Chega uma hora que Moisés está desesperado, que volta de lá do Egito.
faz ele vir atrás. Mas aí Moisés se desespera. Moisés, ele se desespera, irmão. Por quê? Porque na frente estava o mar e atrás vinha o exército do inimigo preparado para destruir ele e o povo de Deus. E ele faz o quê? Vai clamar. Ele vai clamar. Ele começa a dizer: Deus. Ele diz: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Marche. Continue. Eu não disse que você fosse. Eu não disse que você tirasse o povo. Eu não disse que você trouxesse o povo. Porque eu tenho promessa para cumprir. Glória a Deus. Você acha que Deus ia deixar ele na hora do desespero, irmãos? Você acha que Deus vai te deixar na hora do desespero? Deus se revela, irmão. O que acontece? Deus faz. E o mar. E Moisés entra com o povo. A Bíblia diz, irmãos, que o mar se abriu. Ficou uma parede do lado com água, outra parede do outro. E o povo passou a pé enxuto. Mas você acha que Deus faz as coisas pela metade? Não. Quando o povo passa, irmãos, que o inimigo entra, quando chega lá o último crente no final do mar, que o inimigo entra para perseguir, Deus fecha. E mata todos os inimigos. Por quê? Porque quando ele se revela, ele quer cumprir as promessas dele. Ele está com a promessa de pé para cumprir na tua vida. Ei! Deus está se revelando para você. Deus está falando ao teu coração nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Então, na hora do desespero, o meu Deus se revela. Já aconteceu com você, irmãos? E você está em uma situação que você não sabe o que fazer na sua vida. Eu não sei se já aconteceu com você. Você olha para um lado, você olha para o outro, você procura sair daqui na frente, você procura sair daqui, você não acha. Você não acha. De repente Deus, né? Faz um reboliço que você não entende. Irmãos, Deus é especialista em fazer reboliço. Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que eu amo. Ele é especialista em provar para você que Ele é o seu Deus. Que na hora do desespero Ele está com você. Que quando você acha que acabou, Ele diz: espera aí, vou passar aqui uma vírgula e a história continua. Mas essa história que continua é as promessas se cumprindo na sua vida. Quem está entendendo, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus. Nós vamos já orar, tá? E Deus também se revela no vale. Na hora do vale, Deus se revela. Sim ou não? Sim. Você vai para Ezequiel 37 e você vai ver Deus revelando. Ele começa a falar. Ele começa a se revelar. Ele começa a mostrar. A Bíblia diz que ele pega um homem. Dá um aqui, pastor. Ele pega Ezequiel e ele chega aqui e diz assim: dá para reviver esses ossos? E ele responde: sabe, Senhor, tu sabes. Mas a Bíblia diz que ele não deixa ele parado. Ele manda ele caminhar no vale. Caminha no vale. Ei, vai no vale, começa a caminhar. Ei, começa a se movimentar. Ei, não é para ficar parado no vale, não. No vale tem que caminhar. No vale tem que se mover, irmão. Porque Deus quer ver atitude. Deus quer ver atitude. Deus não gosta de crente que paralisa, não. Deus gosta de crente, irmãos, que enfrenta o problema. Deus gosta de crente que enfrenta o problema. Deus gosta de crente, irmãos, que se levanta. Deus gosta de crente que no momento da dificuldade ele começa a
Dizer, e agora, Deus, o que é que eu vou fazer? Aí Deus vai orar. Ei, o que é que eu vou fazer? Ei, vai jejuar. Ei, o que é que eu vou... Ei, levanta, grito. Ei, levanta, aqui tem profeta de Deus. Aqui tem profeta que Deus escolheu. E você está incluído nesses. Deus chama vocês. O vale está deserto. O vale está deserto. Aos olhos humanos não tinha saída. Aos olhos humanos não tinha solução, diaconisa. Mas Deus disse, aí profetiza na tua casa. Começa a profetizar lá. Porque o que tiver cego vai ressuscitar. O que tiver cego vai ressuscitar. Porque o nosso Deus, quando Ele se revela, é para cumprir promessa. Aleluia! Cutuca o irmão que está do teu lado. Diga, ei, profeta. Diga, se movimenta no vale. Não para não. Não para no vale não, queridos. Aleluia. Algo que me chama a atenção, irmãos, para nós fecharmos, é quando Deus, Ele fala com Davi. Irmãos, Davi estava no meio do pasto. Davi, está lá em 1 Samuel, no capítulo 16 em diante. Davi estava atrás da figueira. Davi, irmãos, não era visto nem pelos seus pais. Mas Deus se revela. Deus começa a falar. Deus começa a falar com Samuel e começa a dizer, peraí, até quando tu vai ter dor de Saul? Ei, Saul perdeu a visão, até quando unge outro rei? E a Bíblia diz que quando ele vai ungir, está lá Eliabe, está lá Abinadab, homens vistosos, homens de boa aparência, e está lá Davi, irmãos, lá por trás da armalhada, sem ninguém dava nada por Davi. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como é que Deus se revela? Na oração. Deus se revela na oração. Ei, não espera Deus se revelar se você não ora. Você acha que Davi, quando estava lá apacentando as ovelhas do pai dele, que ele estava lá com a harpazinha dele, tocando, irmãos, ali era uma oração cantada para Deus. Ali era uma oração cantada para Deus, a ponto de todos observarem. Por quê? Porque quando Saul estava endemoniado, o que foi que disseram? Tem um jovem, tem um belemita, tem um jovem que quando ele toca, olha, irmão, era a oração cantada. E aí ele diz, traz ele para cá. Davi ficou lá, irmãos, no reinado, tocando, orando para quê? Para que o demônio saísse. Ei, Deus quer usar você para expulsar os demônios que têm se alojado no meio da sua família. Deus quer usar você. E sabe, sacerdote, você precisa abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então é por isso que eu digo para você, é com oração que nós vamos vencer. Você acha que o homem que ora, que a mulher que ora, Deus não se revela? Uma certa pessoa disse assim, pastora, há um tempinho atrás, disse assim, pastora, é porque a pessoa cai no poder. Irmãos, eu acho lindo o movimento. Eu concordo. Eu acho bonito. Falar em mistério, sapatear, se Deus mandar pular, que eu pulo. Se Deus mandar marchar, eu vou marchar. Eu não quero nem saber o que vão dizer de mim. Mas eu digo uma coisa para você. Se você não orar, nada disso adianta. Se você não se jogar nos pés do Senhor, se você não aprender palavra, Bíblia, de nada adianta. Porque movimento, irmãos, a alegria ali é maravilhoso. Mas o que edifica é palavra. O que edifica é oração. O que faz eu e você
Ouvir a voz de Deus. Porque quando você ora, você está conversando com Deus. E aí Ele vai se revelar para você. Você já parou para perguntar para... Eu perguntei esses dias a Deus. Eu disse assim, Deus, por que, Senhor? Tem tantos anos que eu oro e meu filho não se converteu ainda. Por que, Senhor? Tem hora que você interroga, não. Por que, Senhor? O que é que está acontecendo, Deus? Que ainda o meu filho não se voltou para o Senhor. O que está faltando eu fazer, Deus? Porque eu sei que o Senhor é perfeito. Eu sei que o Senhor está pronto para fazer. E muitas vezes nós interrogamos a Deus, mas Deus responde. Deus responde. E Deus, Ele diz, eu estou ouvindo a sua oração. E Deus disse para mim assim, quando eu trouxer ele não vai vir só. Eita Jesus! Ele não vai vir só. Porque uma porção que está lá junto com ele, eu vou trazer tudo. Você entende isso, irmãos? Eu disse, Deus, não importa. Não importa o tempo. Eu estou aqui fazendo a tua vontade. Eu estou aqui orando, Senhor. Eu estou aqui buscando a tua face. Eu estou aqui me dedicando à tua obra. Eu estou aqui fazendo, Deus, faça quando o Senhor quiser. Mas eu vou perseverar em oração. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, ei, cutuca aí esse profeta que está do teu lado, esse sacerdote. Diga a ele, as promessas que Deus tem são assombrosas.